Salve, salve galera, estamos começando mais um Burger no Papo e para você que está chegando por aqui hoje e ainda não é inscrito, clica aí, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para toda vez que sair um podcast novo, você receber primeiro que todo mundo, ser exclusivo e compartilha esse podcast aí para outros amigos que tenham hamburgueria, que gostam de hambúrguer, para poder vir conhecer um pouquinho do nosso universo. Eu, Alisson da Speed, Marcos Recoba, com ele, o Mago dos Pães, Mago Denis da La Minuta. Eu falei tanto, chamei tanto ele de mago aqui hoje. ele brotou. Pum, num passe de mágica, Com pães. apareceu aqui com pães para todos os lados. Hoje o podcast é exclusivamente Saborosíssimo. seu. E aí, meu irmão, como é que Legal. estamos? Muito bom, valeu pessoal, prazer aí, quem não conhece. Tamo na correria aí, muito pãozinho, pós-pandemia, voltando aí com força. Boa. Graças a Deus. Bora falar por que La Minuta? Por que Cara, começou a La Minuta? Cara, muito bom, a La Minuta, isso eu vou envolver até amigos meus aí também que a gente começou. Nós começamos em 2011, né, na verdade, registrar a marca, né, eu registrei em 2011, mas tinha já desde 2009 para 2010, comecei com um amigo meu que se formou comigo na gastronomia, né? Ele queria um nome, eu queria outro e tal. E aí a gente chegou na solução de era La Minu, né? Que era em francês La Minute, né? No final, ou La Minuta. Grande abraço aí pro Pedro, amigo meu. A gente fez junto eventos, tá? Na época. Eu trabalhava em hotelaria nessa época. E da hotelaria a gente começou a fazer uns eventos fora. A gente desenvolveu aí com o Pedro, esse amigo meu, ele já estava fazendo, também trabalhando nos locais, fazendo uns eventos, né? Então, assim, sorte que no hotel que eu estava era de segunda a sexta, onde tinha mais pauleira de cozinha, então tinha final de semana livre, então a gente aproveitava o final de semana para fazer uns eventos. Só que aí ficamos, era final de semana assim, outro não, aquela coisa de, né, assim, sentindo essa veia aí de também empreender, sentir como que é, né? E só que ao mesmo Até tempo o negócio tinha... tomar segurança, né? Demorou ainda, foi no início do início, né? Foi sem algo, assim, eu vou largar tudo para arriscar aqui e empreender, né? Foi bem devagarinho, então surgiu com esse amigo meu, né? A gente bolou ali e tal, sentamos. E aí só que não rolava, né, com um padrão de toda semana, não tinha, na época 2011, começou o Facebook, mais ou menos, né? 10 para 2011. Eu comecei a abrir Facebook na raça ali, criei um nome, eu tinha um outro logo, né? Na pandemia que nós mudamos para esse logo amarelo. Que ficou bem louco. Que É muito bonito. ficou bem bacana, né? Mudança, tudo para aproveitar o que aconteceu, né? Não sei por na que pandemia. a gente acha que o logo ficou bonito, né? Ficou parecido. E aí, nessa época, a gente foi fazendo, só que, né, foi assim, às vezes não era uma coisa tão certeira, né, porque cada um tinha o seu trabalho fixo, né, e depois chamei para junto um outro amigo meu que trabalhava comigo, também em hotelaria, ele fazia parte de confeitaria, né, então cada um ficava meio que num setor, só que assim, usando agradecer a minha família sempre, né, minha mãe abriu a cozinha dela até pra gente poder usar. Então foi uma coisa bem em casa, tá? A mamãe tá lá até hoje. E eles já sabem, aqui ó, tá lá, já deu um puxão de orelha lá junto, lembra? Tá lá, né? A gente tem toda a base familiar, né? Com a equipe. Então liberou, né? Valeu, mãe. Sempre. Ela deixou fazer coisas na cozinha dela. Então, com a experiência que a gente tinha em hotel, né? Esse outro amigo meu também. A gente começou a fazer uns eventos. Na época bombava muito o Personal Chef. Não sei se vocês lembram, né? Sim. 2011 ali para 2012, tinha bastante personal chef, então fazemos lá tudo que nem a hotelaria faz, para quem não conhece muito, né, faz tudo em padrão, porcionado, em sacos, tal, põe na geladeira, congelava, tal, mas usando estrutura de casa mesmo. Vinha gente de amigos, mães de amigos, de família, que se interessavam, você sabia que a gente trabalhava em hotel, né, a gente tinha se formado em gastronomia em 2008, então já tinha assim, naquela época a gastronomia ainda também não era tão visado como hoje, né? Sim. Já estava começando, né? Então, quem já sabia que fazia, tal, então chamava para fazer uns eventos personal chef, né? Então eu fazia, e devido à experiência de hotel também, né? Fazia personal chef de massa, sushi, como era personalizado, você faz evento aí com massa,
E comida japonesa, faço, não sei. Tinha coisa que eu não fazia, que a gente não fazia, falava que fazia porque a gente aprendeu na faculdade também, né? Sim. Aí Tinha que se colocar em prática, né? Tinha que pôr. Então, assim, você tem fotos. Quando eu era na gastronomia, fui representante, então me achei na gastronomia, né? Porque antes eu não sabia o que fazer na vida. Então, a gastronomia, quando eu me achei, na faculdade fui lá, representante, tudo. Tirava foto de tudo, então eu tinha foto de tudo, cara, da gastronomia, sabe? De cozinha mediterrânea, francesa e tal. Então, assim, a gente sabe fazer, né? Aprendeu a fazer no hotel, né? Era um hotel 5 estrelas internacional, então fazia-se muito também. Já tinha uma estrutura boa, né? Também. Já deu para dar uma visão, né, também de negócio. Então, você faz evento tal? Fazemos, tal, mesmo sem ter feito nunca, né? Então, aquela coisa, você arriscava e fazia. Tirava as fotos lá do hotel, lá que o evento... Não, tirava foto, eu tirava muito, cara. Eu tirava muito mesmo. A corte espanhola veio aqui, nós fizemos um evento aqui, ó. E isso é bacana, né? Eu sempre achei bacana isso aí, né? Eu sempre senti, por que não, né? Porque eu tô trabalhando num lugar assim, né? Estudamos isso, por que você não pode fazer, né? É isso aí. Então, eu sentia já isso de, vamos fazer. Aí começou a fazer, mas isso em casa, você vê, né? Todo mundo ia lá, cozinhava na casa dos meus pais. Tinha um outro amigo meu também, quando eu saí do hotel, para fazer essa parceria, né? Só que assim, como ficou muito vago às vezes, sabe? Até decidir sair e para montar onde vocês conhecem lá, né, hoje. Adaptamos lá, né, uma casa também de família, tive a oportunidade de ter um local, né? Já virou 15 casas lá quase, né? Pegando embaixo, subsolo, né? Ele vai jogando água nas casas do vizinho para dar infiltração, o vizinho se mudar, vender a casa para ele. Pior que é toda a família lá, não é? Ele é familiar, Tudo da família. Tinha coisa com família, né? Sobrado que é do meu pai ali, outro dos meus tios também. E ele tava fazendo umas obras embaixo para fazer outras coisas junto. Mas aquele ali que a gente tá, né? Era de família. Então, para mudar, né? Na época que tava em eventos, né? Aí, assim, um amigo começou a fazer outra faculdade, outro mudou. Aí, porque não tinha frequência, né? De eventos, assim, né? E cada um tava no seu trabalho, tava com medo de sair, né? Então, acabou se perdendo, né? A parte de eventos, né? Então, como um mudou de faculdade, foi para outro lugar. O outro mudou, foi fazer administração, fez outras coisas. E eu sentia, né, uma coisa dentro também de, tipo, segue nisso, né, segue, pode seguir uma coisa falando, né, também. Faz isso, está acontecendo, né, evento, a pessoa conhecia muitos conhecidos nossos mesmo, né, de família, que chamava para fazer de pizza, de japonês, massas, tudo, né. Então, isso já foi dando aquela segurança do que eu aprendi, né, a partir de eventos, de fazer um cardápio, né, pro cliente cobrar por isso, que você tem medo no início, né, de cobrar. Então, já foi tirando isso. Então, quando ficou mais ou menos fraco, e aí eu vi, assim, a parte de panificação entrou para mim, porque, né, eu comecei a produzir umas coisinhas, quiche, alguns pãezinhos que dá para fazer em casa, né? Pão é um mundo infinito e você pode fazer uns pães caseiros mesmo, né? Mesmo fermentando no seu forno, né, tudo. Então, para não comprar de padaria, né, que tem um custo bem alto para você fazer evento, a ideia foi fazer para mim mesmo, né? Essa ideia de custo também, né? Sim. Só que assim, a gente tem uma base na faculdade, né, de pão. No hotel, na hotelaria, lá não tinha padaria, tinha confeitaria, não tinha padaria. Isso foi uma visão também legal. Por não ter padaria, né? O chefe lá do hotel sempre foi muito aberto, lá falava, né? E a gente via, né? Pegar um monte de baguete, um monte de pães da padaria sempre. Aí ele falava que não compensava, às vezes, ter uma estrutura de padaria dentro da hotelaria. Isso tudo vai gravando, né? Eu sempre fui muito observador e memória, gravando coisas que é da área, né? Então, você vê que tem um nicho, né? Foi um nicho muito bom, né? De fazer algumas coisas por encomenda, sempre encomenda. E aí, mas também não sabia fazer um básico, né? Da padaria, né? Aí eu fui fazer Senai, né? Senac. Senai foi maravilhoso, porque é o do dia a dia. Senac também é um pouco mais avançado, né? E você voltou lá depois de anos, né? Senac, sim, fiquei felizaço em 2020. Você já deu aula, né? Sim, quer dizer, você já deu? Não, você ainda dá aula, né? Eles são PJ, né? Senac, lá no Italy, outras escolas, tudo PJ, né? Então, você dá esporádico, né? Pra você não ser contratado. Então, hoje em dia, nas várias faculdades também, né? Você faz um contrato de 3 meses, só que você tem que ficar afastado de 3 a 6 meses, né? Que aí dá vínculo, tudo aquela coisa. Mas hoje em dia funciona muito assim, né? Então, se você tem uma especialidade, tá no mercado, né? Tudo, o pessoal te chama para dar aula, é bem bacana. E assim, fiquei feliz demais, né? Porque
no Senac, aqueles cursos rápidos no Senac, quando eu tinha 16 anos, que hoje ainda tem, né, esses cursos rápidos, foi onde me descobri mais pô, será que eu sigo isso aí de carreira, na vida? E você acaba virando um exemplo mesmo de que deu certo, né? Porque você começou lá, passou pelo mesmo processo que, por exemplo, seus alunos estão passando, de aprender ali. Sim, tudo. E hoje tem uma história que tem uma estrutura já de sucesso, que tá rodando, que tá bem estruturado e tal. Foi um caminho, né? Assim, nunca, sempre falei, né? Tive outras oportunidades na vida, né? Graças a Deus, né? Pude fazer uma gastronomia, né? Que hoje tá bem mais caro ainda, né? As coisas. Então, consegui fazer, né? Isso aí. Para me descobrir, né, da gastronomia em si também, foi com 16 anos, né, 16 para 17, no colégio, nunca fui, não era um bom aluno, não é muito bem. Em casa sofri um pouco, era difícil, cara. Nos outros, né? Não, era meio complicadinho. Minha mãe professora, pô, imagina, tinha que ir na escola. Nossa. Lá. Não foi muito, não foi de verdade. Todo dia. Não tinha, pô, eu acho que deveria ter em algumas escolas, até algumas profissões, né, essa profissão mais... que não se fala muito, né? Padrão aí, né? Pedagogia, medicina, engenharia. Eu acho que deveria ter em algumas escolas alguma coisa assim, não sei. Então, assim, o Senac me ajudou muito nisso, né? Minha irmã era da hotelaria, né? Ela, pô, eu já fazia coisa em casa. Vi minha família toda fazendo, né? Cozinhando. Minha avós, pai, meu pai sempre fez pizza. Engenheiro, nada a ver, né? Minha família, a minha maioria é engenheiros e professores. É assim, na família tanto da minha mãe e do pai. E, pô, né, minhas irmãs também, foi pra hotelaria, outra foi veterinária, então, né, foi totalmente misturado. Então, pra você se conhecer nisso, né, pô, como é legal, os cursos do Senac foi muito bom, porque aí eu fiz lá curso de comida japonesa, coquetelaria, né, então é tudo curso de uma semana, cara. Então, pra você ver que o mundo que você vai trabalhar, pô, você se sente bem numa cozinha, né, como você se vê nisso, né, então, foi muito bom isso, né? Também, né? Fui fazer um cursinho lá, na época do colégio, né? Foi uma oportunidade, né? De você experimentar. De sentir. Minha irmã era da hotelaria, falou, pô, ela fez no Senac lá na época, tenta lá fazer uns pra ver se é isso mesmo. Então, assim, o que a maioria tá acostumada de trabalhar em escritórios, né? Nosso escritório é uma cozinha, né, cara? Cozinha, é verdade. Eu vi umas cozinhas lá, você viu na sala lá, viu meu escritório, tá numa cozinha, uma sala de aula ali, né? E é isso, a gente viveu na cozinha, né? Desde os meus 17 para 18, eu sempre tive numa cozinha. Né, com os cursos de coquetelaria que eu fiz lá no Senac, por exemplo, consegui fazer uns freelance com 18 depois, que pode trabalhar em bar, né? Em bar, por exemplo, para ver se, pô, será que é bar, né, que eu curto? Mas puta, com bêbados ali também, né? A galera conversando na frente. Eu nunca fui um cara, sou tímido, né, também por dentro, também, meio travado pra ficar falando sempre, tá? Então, eu tenho isso aí interno. Bêbado é chato, né? E os caras falando, você tem que fechar o bar, se terminar. Então, assim, eu vi que o bar, eu achei sensacional, né? O cursos que tem coquetelaria, aquelas misturas que você faz, puta, é incrível. Mas para trabalhar com isso, eu já vi, tá à frente assim, eu acho bacana. Né? E pra mim. Quando que você achou o pão, né, brioche? Então, não, pão, eu comentei no pão, nos eventos que eu começou a fazer, a ideia era voltar para fazer para mim mesmo, devido até custo, né? Não ficar comprando de padaria, essas coisas. Então, a gente começou Tava com outro amigo, né, a gente fez até cursos junto no Senai, né, também, de padeiro lá, panificação que tem lá, que é mais técnico, e começamos a fazer isso para nós, né, tal. Mas mesmo assim, né, fui aproveitando todos os cursos possíveis que eu pude fazer, até trabalhando em hotelaria. Cara, eu sou de fazer curso do que mais possível que eu puder, depois que você vai se descobrindo, né? Tudo que surgia eu conseguia fazer. Graças a Deus consegui, né? Sair do trabalho, às vezes até não estava na cozinha, para ir correndo e tal. Tô aqui mesmo, né? Vida solteira ali. Era mais fácil, né? Muito mais fácil das coisas, né? Era, puta, 200% ali. E conseguia, né? Fui sempre aprendendo e conhecendo e aplicando no dia a dia. Né? Mas ainda estava trabalhando em hotel, né? E fazendo eventos no final de semana para isso. E quando eu decidi, né, ficou um tempo parado, aí depois conversei com um, com o outro, né, que não ia dar para continuar mais também, e o pessoal estava em outras também um pouco. O nome até não estava registrado ainda. Pra você ver, né, foi um negócio muito de início, cara. Aí eu falei, já vou registrar, tô sentindo que, né, vou sair, vou pedir conta no hotel. Não falei para ninguém da família também que ia sair, foi uma coisa que dá aquele frio na barriga, que nem como qualquer negócio novo, né. Vou sair e vou começar a fazer. É aquele negócio que você sabe que vai dar certo, você sente que vai dar certo, mas se você falar, pode dar errado. Aí você vai lá e faz até... porque já tava rolando tudo depois isso. Que deu certo já. Tava rolando isso, tava
rolando na época Cupcakes, tava bombando, né? Começou a rolar muita coisa aí, e aí você fazendo, né? Tem a ver com padaria, né? Com confeitaria junto. Vai fazendo, né, isso aí tudo. Então, foi aparecendo isso com as encomendas dos eventos também, né? Que você faz um evento, vocês fazem tal coisa? Fazemos, tal. E aí sempre fazendo lá. Sempre na cozinha da minha mãe lá. Bagunçando, né? Tudo, chocolate, tudo destruído. E aí, quando a gente, né, entre os amigos ali, a gente afastou um pouco, parou e tal. Aí eu senti, eu tava no hotel ainda. No hotel já estava mais de 3 anos na hotelaria. Foi muito bom, foi uma escola na hotelaria. Quando eu saí, eu já peguei equipamentos próprios, necessários e que eu tive que usar para trabalhar sozinho, né? Que eu sabia que eu ia ter que trabalhar sozinho mesmo por causa do investimento, né? Por isso que, assim, minha família, né? Totalmente junto, mas não só investindo, pondo a mão na massa. Até pondo a mão na massa. Todo mundo mesmo. Então, quando a gente pegou lá, tinha o sobrado lá, parou, tinha gente lá, né, que tava... morango, né? Aluguel, tá? Você falar, pô, tira a pessoa pra você fazer um negócio ali e já tava rolando toda semana. Acredito muito em Deus, essas coisas assim, sabe? Quando eu pisei lá, nunca, desde quando eu pisei lá, toda semana rolava eventos, porque o pessoal já via que a gente sempre fazia eventos, só que já tava no Facebook divulgando só eventos, né? Então, toda semana tinha trabalho. O meu medo era não ter trabalho e, pô, pedir conta onde eu trabalhava, do hotel. Não ter demanda para se manter. Para se manter, né? Nem nisso aí. Então, assim, fui fazendo lá. Tive esse amigo meu junto que ficou um tempo com eventos ali, até na Minuta, durante até 3 anos. Só que a gente ficou 1 ano e pouco junto, porque começou a fazer feirinha de rua, todas essas coisas que ajudavam. E aí, quando começou a vir essas demandas, 2012 para 2013, né? Começou os food trucks. A bomba de hambúrguer, de food truck, de tudo, né? Tudo que demandava pães, né? E alguns sabiam que a gente já estava um tempo já fazendo, né? Pelo Facebook até, porque Facebook não tinha essa coisa de pago ou não. Sim. Então eu fazia tudo questão. Que você postava dava uma... Entregava, né? Cara, tava caindo na página de todo mundo, era animal. Então eu lembro que eu passei final de semana no Facebook, na época, pegando contato mesmo, adicionar. Ficava lá, e tinha um limite, né? Depois começou a aparecer aquele limite de pessoas no Facebook, que não tinha isso também de limite, podia pegar o que quiser no início, é muito legal. Então eu criei mesmo a rede social, La Minuta, e comecei a fazer essa divulgação junto, né? E é sempre divulgação com o meu nome junto, né? Na época. Mas, cara, do zero total, né? Assim, nada... Mas, assim, tudo que vinha já bancava, assim, né? Pelo menos, né? Pô, tava morando com a minha família também, né? Meu gasto não era nada, né? Você já conseguiu começar Consegui com isso aí, cara. Um pouco mais de tranquilidade muito com relação a esse custo, pô, né? Total, né? O lugar lá não pagava aluguel. Então, assim, outra oportunidade que eu tive, né, cara? De não pagar um aluguel também. Ajuda. Querendo ou não, pra caramba. A gente sabe, né? Quem teve na pandemia sofreu com isso aí. Tive essa vantagem, assim, não tem que falar, cara. Mas, assim, pra você entrar no mundo de hamburguerias... Então, começou lá em 2012 com food trucks, né? Com os food trucks para depois entrar no fornecimento maior e mudando de evento para uma produção agendada, estilo uma fabricação mesmo, né? Que tem que ter o processo de fabricação, mas é diferente das indústrias grandes aí. Legal. E um resumo básico, assim, bem resumido mesmo, para a galera ter uma visão macro. Uhum. Como é que faz um pão? O que precisa? Quais são os ingredientes? Etapas assim... põe aqui, vai ali e tal, deixa fermentar por tanto tempo, depois forno a tantos graus e tal. Vamos montar todo mundo agora. Um organograma. Eu tenho essa curiosidade, eu acredito que muita gente tenha, porque é muito legal você já receber o pão pronto. Mas, pô, eu sou muito curioso. É fantástico. Como é que faz isso, velho? Nem me dá ideia, porque eu tô em espaço pra colocar forno lá embaixo agora. Não vai. Cara, é demais. Eu taco fogo no forno. Cara, não é... Você vê que não é... Tem muita gente, né? Na pandemia a gente viu, né? O que foi mais... clicado no Google ali, tudo para aprender como fazer pão e como fazer bolos, né? Tem muita gente que não sabia, montou um negócio de panificação artesanal e abriu loja aí, né? Então, não é difícil, né? Mas assim, não é difícil, mas assim, se você vai viver disso... É ter pão para uso. Não, eu falo mais assim, tipo, o cara tá aqui, quem tá assistindo a gente aí, uma hamburgueria... E ele, de repente, ele pensa, pô, mas como é que é feito um pão? O que leva de ingrediente? Não precisa falar marca, nem nada do tipo. Não. Sim. Leva farinha, ovo, leite, fermento. Então, para fazer um pão de hambúrguer, por exemplo, né? Pão tradicional, normal.
tem que ter a receita, a formulação. Eu não falo receita, né? Que quem fez é técnico, mas a parte de panificação a gente fala que é formulação, que tudo é porcentagem, né? Então é 2% de sal, tanto de açúcar, depende do que você quer no seu produto final. Então tem que ter lá farinha, sal, açúcar, fermento seco ou pré-fermentações, que já entra a panificação mais avançada, para você fazer uma esponja, um polish, uma biga e tal. Então as pré-fermentações. Esponja tá? Não é a da pia de casa. Sem ser esponja, hein? Você sabe, você fez lá no curso, né? De fazer um pão mais macio, você tem que usar outra técnica, né? Que a gente fala que é esponja, para pães mais ricos, né? Gordurosos e tal. E mais altos em açúcar, então farinha, água, sal, fermento, né? Aí o fermento vem o seco, ou o fresco, ou o fermento natural, com essas pré-fermentações junto. Batida, né? Bater, tem uma máquina, ou na mão, né? Você pode sovar ele na mão. Sovar também dá na mão, tranquilo, só que vai demorar mais tempo, né? E você pode esquentar, assim, o que muita gente acha que pão também é fácil, mas se você errar umas etapas ali, você perdeu todo o final. Então muita gente desiste de fazer uma receita porque quando chega ali, sovou errado, esquentou a massa, né? Quando você usa essa parte de massas, uma receita pura, né? Original, sem uso de pré-misturas, quando você esquenta uma massa dessa, você perde tudo. Então, às vezes, você perdeu lá, demora aí 3, 4 horas para você começar a assar, né? Às vezes, ou até mais, ou mais 16 horas. Então, aí no final do dia, assim, você errar tudo aquilo, porque você errou num processo que foi mal estabelecido, ou numa pressa, numa correria, como já aconteceu com a gente lá, né? De numa correria. Hoje eu imagino que não aconteça mais, né? Ou ainda acontece? Acontece às vezes, sim. É normal. É normal, erros como tudo. Assim, às vezes lá no Recoba, uma pessoa que entrou nova vai bater uma maionese, desanda. Isso, É mesmo. Porque tem esse negócio o pão, assim, mas como tudo. Tudo ou você consegue recuperar? A gente trabalha com doações, cara, que fora do padrão. Né? Porque você não vai jogar fora, é errado, né? Um alimento tá tudo bem, só que seu cliente... Não é que ele tá estragado, não né? Cara, não é que ele estraga, ele fica fora do padrão que você tem. A gente já pegou, já deu para cada um também, já levou para casa, tal, mas a gente sai totalmente, a gente faz doação, né? Ajuda umas instituições, eu sempre faço questão de conseguir ajudar, né? Também locais, muito bom. Sempre teve essa troca, né? Eu acho que quem acredita nisso, né? Nas coisas, você tem que ter essa parte sempre, né? Encaminhando junto. Minha família sempre foi assim, então quando sai fora a gente separa, dá para os lugares, é uma retribuição que a gente tem, né, para as coisas da vida, né? Então saiu do padrão, separa e doa. Mas assim, não dá para usar, não dá para ir para cliente, o cara vai falar um monte às vezes, né? Tem gente que é fora do padrão. E fora, né? Também por isso que não é um processo que nem indústria, que tá tudo ali naqueles negocinho perfeito, tá máquinas cuspindo pão lá, tem índices de erro, sim, nessa parte do mais artesanal para panificação, né? Então, não é tão simples em longa escala, em grande escala. Na Laminuta ali, né? A gente tem 12 anos realmente nativa ali, né? Eu fiquei mais de 8 lá, sozinho na operação, só chamando freelance quando dava, né? Porque eu estava aqui apagando, né, as máquinas, várias coisas que a gente investiu. E investimentos que não é barato. Não, então, aí é isso que eu ia comentar até, né? Panificação. É que a gente fala, o Minha Máquina Minha Vida, né? Você tem que quase fazer um financiamento de 30 anos. A gente paga até hoje, né? A gente paga até hoje as coisas, né? Porque assim, vai se pagando uma coisa, aí entra outra. Aí você, próximo passo. E assim, eu não pude ter recursos, né? Isso aprendi em família também. Foi meu pai que teve um negócio também, que sempre falou na orelha certas verdades que a gente não quer acreditar, né? Se você... aprenda a fazer você primeiro, né? As coisas do zero. Lógico que tem gente que tem muito recurso, você pode investir já em pessoas, em gestão. Pô, maravilha, né? Pô, perfeito. Né? Mas se você não pode, faça por você mesmo, né? E um dia também, quando você for passar aquilo, você vai saber que aquilo não dá, às vezes, né? Ou também identificar perfil das pessoas trabalhando com isso, né? Então, eu fiquei mais de 8 anos, realmente. 12, 16, 18, dormia lá também, né? Tinha um beliche lá, aquele andar de cima lá, onde vocês estavam no outro quarto. Tinha beliche, eu dormia lá, porque eu fazia Páscoa, eu sempre fiz Páscoa também, né? Ovos de Páscoa, que me ajudou também desde o início. Desde o hotel eu vendia ovo de Páscoa também, esqueci de falar. É onde me ajudou muito, ovos de Páscoa, eu comecei a fornecer para alguns lugares, até casquinha, para você ver, nichos que a gente nem imagina que tem. Sim. Me ajudou muito, né, a pegar um recurso, comprar um freezer. Tem um freezer até uso por causa de casca de ovo que eu forneci já, e eu fazia para mim. Então você vê nichos que você vê que vai aparecendo, é muito doido. Sim. E aí, me ajudou muito nessa parte também, né? Os ovos.
Então, assim, quando você está trabalhando naquele meio, né, você vê outros nichos que aparecem, outras necessidades dos clientes, né? E com essas coisas eu sempre escutei, cara. Nunca falei, não vou fazer. Não vou fazer. Né? Então, e sempre estava lá, né, na operação, fazendo, né, esses mais de 8 anos, até conseguir, né, contratar, porque foi abaixando também as coisas das máquinas, né? Aí conseguindo também... Consegue ir montando o time, né? O time devagar, né? E confiar também é difícil, porque eu tinha muito medo de passar minhas receitas para quem estava ali na produção, né? Equipe também. É outro problema, né? Porque, cara, foi muito, assim... Para chegar hoje nesse, por exemplo, sabor que a gente foi querendo, nunca foi só para mim, nunca foi é o melhor para mim, não. Eu dava para vários amigos chefes que estavam da área, né? Provava aí o que você achou, como que você tá. E para os clientes. Hoje, quando a gente vai lá na Laminuta, o pão é o carro-chefe hoje, 100%? Pão. Panificação. Mas assim, vocês têm massas, vocês têm sobremesas, vocês têm massa de pizza também, né? Isso. Tem os cursos e tal. Cara, isso. Com uma pessoa só, igual você, como é que você dá conta de tudo isso? Então, é que por isso que assim... Há um time, eu sei, né? Mas assim, você é o cara que, mano... Minha cabeça. É o mago. É o maluco. É o mago louco que tira. E não fui só eu, né? Por isso que eu falo, né? Eu, minha família junto, pensando, por exemplo, pizza é uma coisa que a gente sempre fez em família. A gente tem hoje um kit pizza lá. Kit pizza lá mesmo, faz pizza no forno, fogão e churrasqueira. Na época, não tinha ninguém, né? Fazendo na internet coisas assim. Né? A gente se mudou para um lugar que tinha uma churrasqueira ali pra fazer, a gente nunca foi falando de carne. Então, assim, por isso que eu falo, teve uma família junto, né? Pai, mãe, irmã. A gente sempre viu isso em casa. Então, kit pizza coisas... é o quê? Tipo a massa, o molho? Vem um kit que é um acessório que a gente patenteou e meu pai depois patenteou. Ele tem essa cabeça de maluca, tá? É meu professor Pardal, o pessoal fala. Em várias ideias, de várias coisas que a gente teve que adaptar de máquinas, como ele é engenheiro, né? Ajudou a adaptar, sabe? Ele via umas coisas também em processo que assim, não tinha máquina. Você tem essa máquina aqui, então vamos adaptar um negócio diferente ali para dar processo e rendimento, né? Senão você tinha que ficar lá também só e não dá rendimento. Então ele ajudou, por isso que eu falo, sempre foi a gente de início junto, até ter uma equipe. E agora, né, e montar, né, essa nova equipe, tudo é difícil, todo mundo sabe, é demorado, né? E passar essa cultura interna de como que foi, né, respeito, padrão, cada um falando. E família acaba ficando, esse ponto da cultura, né, do negócio acaba ficando muito mais simples. Cara, porque todo mundo enxerga, todo mundo olha o mesmo barco e todo mundo entende que, é pra casa, é pra fortalecer a família. Não, de família, mas a gente sempre pensou, assim, por exemplo, como no iníciozão, eu e meu pai, junto, a gente nunca teve brigas, nada, sempre foi pensando em negócio. No negócio. Nunca foi briga de egos, que eu já tenho amigos conhecidos que já teve coisas assim. Foi pensando no negócio em si, porque estava tudo fluindo, né? Nunca fizemos propaganda, que nem há 1 ano e meio, só pouco fazendo propaganda, porque a gente foi crescendo no orgânico mesmo. Legal. Né? No boca a boca. Então isso aí eu sei que demora, né? Qualquer empresa aí... O produto de vocês é fantástico, mano. Não, valeu. Eu conheci vocês pela sobremesa. Foi pela sobremesa. Cara, saí de lá com sobremesa, massa, molho. Te mostrei o pão francesinho lá, né? O pão francesinho que a gente lançou um hambúrguer de salmão, que ficou animado. Cara. Eu lembro que você... Por exemplo, o pão francês, né? Esse de hambúrguer, né? De fermentação longa e tal. A gente sempre fez, né? Desde sempre, cara. Mais de 16 horas, fermentação longa. Fica lá nas câmaras fermentadoras, né? De um dia pro outro, tal, para dar uma casquinha bacana e tal. Quando abriu o Madeiro, né? Que o Madeiro tem... Quantos anos tem? Não é tanto assim. Que eles começaram a fazer pão. Aí começou, você tem o pão lá francês tipo Madeiro? Tipo Madeiro. Né? Aí esse pão que era um quinto, sexto mais vendido, começou a virar o terceiro. Né? Mas assim, com outras características, né? Lá eles têm a indústria deles totalmente diferente, né? Então, assim, isso que é legal. Várias coisas de mercado que foi acontecendo, a gente já estava lá produzindo, né? Então, é isso. Eu vivia e respirava só lá, cara. Minha vida sempre foi essa, lá, né? Antes de ter família, sair, eu ficava lá, realmente, eu fazia, então, a parte de contabilidade era comigo ainda. Por exemplo, e aí parte de sistemas. Aí meu pai entrou com a experiência dele, de pedidos, né? Não foi sistema comprado. A gente adaptou o nosso processo, entendeu o nosso negócio, que era tudo novo, você não tinha ainda muitas coisas assim desse jeito personalizado que a gente foi fazendo, com o nosso sistema, o nosso negócio, né? Foi isso. E a gente foi crescendo aos poucos. E o Laminuta Lab? Como que surgiu essa ideia e como é que tá hoje isso? Então, na Laminuta Lab, a gente tem uma sala de aula lá no 3º andar da nossa produção, né? Começou com eu iniciando na parte de dar aulas, né? Eu fui chamado lá no Italy para ensinar uns workshops que a gente sempre faz, né? Desde 2000 a pandemia foi 2019, né?
19, 20, que né? bombou, o iníciozão? 20, 2020, 20, então. Comecei lá em 2019 para 2020, me chamaram ali, né, de indicação, né, que a gente eu já tava com essa parte bem forte da Laminuta, e indicaram lá, deu certo, o pessoal gostou. Depois dali, eu fui pro meu grande amigo aí, o mestre Ishimura, né, ele que trouxe a fermentação pro Brasil, com força. Brabo, ele que divulgou mesmo demais. com bomba desde 2008 para em diante. Mas ele já tem, né, anos, a vida toda em panificação. Mas ele que disseminou aí a fermentação natural, o pão de receita própria, né? O que é uma pré-mistura, o que é uma receita feita artesanal, né? As diferenças dessas coisas. Então, ele aí ele viu lá que estava no lugar, aí ele viu lá, pô, você está dando aula, vou dar aula na minha escola lá. Aí eu fui também. Ele me fez uns testes, né? Seguindo o processo dele, da escola. Fiz 1, 2, 3, acompanhei lá a metodologia deles também. Bem bacana. Depois de lá, também PJ, né? Que a gente fez. Depois de lá, fui pro Senac. E aí, assim, visualizando o mercado de ensino de alunos, eu via que nos locais era tudo muito só máquinas tops, profissionais, que a pessoa não vai ter em casa. Muitos dos alunos não são os que começam, né? Que estão ali, são gente que quer fazer em casa, né? Mais amador também, que gosta, né? Então o pessoal falava, ô, professor, eu tenho uma batedeira dessa, eu não vou investir nisso para casa, né? Não é uma galera que busca a linha profissional, de empreender no negócio. Mais eu vi quem que quer tinha fazer muito em casa. aluno disso, né? Para fazer nessa parte, né? Então a gente, pensando nisso também, e o pessoal mandando uma mensagem também de coisa, você tem um curso tal, você vai vendo que os alunos querem algo mais específico. Seria uma pessoa dessa, mas você tinha a hotelaria, né? Que te ajudava nessas produções, né? Como assim? Inicialmente falando, quando você começou a fazer os cursos no Senac, você ainda estava na hotelaria. Não, no Senac foi... eu comecei, eu estava com 16 para 17 anos. O iniciozinho lá, como entrar nesse ramo, né, da gastronomia. Por que você gosta disso? Por que você seguiu gastronomia, né? Eu fui desde o início. Quando eu vi a paixão disso, eu segui em diante e me vi nesse mundo, né, de cozinha. E a minha cabeça... a gente tem tudo isso aí de produto lá, que eu que desenvolvi, sempre desenvolvi os produtos, né? Passa pela minha mão, tudo. É porque a minha cabeça é assim, né? Você vai vendo nichos, vai no mercado, e o que encaixa dentro de padaria e confeitaria é o que eu sinto. É louco, é doido. Mas assim, depois tem todo mundo, né, junto nisso aí. Então, assim, voltando nessa palavra muito leve, aí vem desse nicho, né, do mercado cursos, dos né? cursos, alunos, e vendo também que muitos clientes nossos também queriam testar as coisas. Eu testava na salinha lá embaixo, né? Eu testava produto, às vezes, de novas receitas. Você faz um pão aí que nem eu trouxe um pão de curry, com não sei o quê. Um pão de pimenta, teste um pão de... Calma aí que já a gente vai falar do nosso patrocinador e a gente abre. Como assim, começou a vir esse mercado, né, personalizado dos pães. No início eu só fazia pão personalizado, gente. Eu não fazia os de brioche australiano. Começou a vir depois que a galera viu que eu fazia umas coisas por encomenda. Dá pra fazer pão de tudo? Pão de tudo De qualquer coisa, assim? Ele queria fazer sim. de chumbinho. Dá pra fazer de tudo. Você falou. Minha sogra não come pão, não. Cara, dá pra fazer muito, assim, o que eu aprendi, né, na panificação, como é uma alquimia, às vezes você tem que estudar os ingredientes, né? E depois, quando eu fui me especializando em cursos, essas coisas mesmo, você aprende na raça muita coisa, mas muita coisa você tem que estudar e testar, tá? Você faz testes e dá pra fazer pão. Eu já fiz pão de muita coisa que eu não acreditava que às vezes o cliente queria. Qual foi o pão mais louco que você já fez, assim, um negócio mais exótico, mais diferente que você já fez? Cara, Você pão lembra? de... um pão que até amigos da minha área falava que não dava certo, e eu tava na minha cabeça aquilo, foi o pão de mostarda ancienne. Mostarda ancienne, você consegue fazer a formulação. O pessoal fala, não, vai dar problema na fermentação, não vai crescer, né? Porque tem a acidez da mostarda. E assim, nunca... Por isso que assim, eu sempre quis testar, né? Nunca alguém falava que não dava, eu achei que dava, né? Então, assim, teste. Nunca... Se alguém falar alguma coisa, nunca negou um teste, né? Nunca negue, você saber o que você está fazendo e fazer aquele produto até o final. Então, é um pão de mostarda ancienne que eu sempre estava na minha cabeça por causa de... Começou a entrar a partir dos defumados. Então, eu sempre pensei assim, né? Abrindo telas de criar assim, né? Na época que tinha as cervejas artesanais, né? O pão de cerveja de stout veio por causa das cervejas. Ele veio pra cá, esse pão aqui. Sai. Então, assim, eu comecei com esses pães nos locais, tudo com sabor diferente. Um pão de bacon, né? O Bacon Tony, um pão de bacon de um cara de hamburgueria que queria que desenvolvesse o pão. Você vê, né?
É um pão, né, era uma época sazonalidade para dezembro, né? Pão de bacon. O bacon tone é o pão de panetone. Com E ele bacon. colocava com partes de bacon, que ele colocava também. Pão de costela, né? Então tinha um cliente que só tinha a costela dele. Ah, quer fazer um pão com a costela? Pão de pastrame você quer fazer? Dá para fazer. Cara, dá pra fazer de tudo. Então, entendendo o que você está fazendo na sua formulação. Porque se você testar errado, você tem que entender ali, realmente tem que fazer. Se você testar errado, vai ficar um pão pesado, estranho e tal. Então, assim, eu vi que tudo dá, mas você tem que testar. E eu nunca falei que não dá para fazer nada, assim, dá para fazer tal coisa. Vamos fazer. Hoje com a sala, né? Com a minha salinha, eu vou até o final, cara. Tem uma coisa que eu trago de vida. Né? Eu tenho uma memória assim, muito vívida do meu avô. Meu avô era um tenente-coronel do Exército, lá na Paraíba. Uhum. E eu me lembro muito, eu pequeno, tinha uns 10, 12 anos, eu acho. E ele... Eu vim com 7 anos para o Rio de Janeiro morar. E aí eu fui morar um tempo lá com a minha avó, que a gente tava meu pai e minha mãe estavam passando um aperto danado aqui. Aí eu fui ficar uns anos lá com a minha avó e eu ficava muito com ele, né? E ele adorava, ele tinha grana, o velho tinha grana, ganhava muito bem, foi formado do Exército. Mas ele andava igual um mendigo, velho. Ele andava com as roupas tudo esfarpadas, adorava mexer em carro velho, ele andava com 2, 3 bermudas e uma trouxa com dinheiro embaixo aqui, escondida. Eu falava, vô, me dá R$2, ele metia a mão lá e... tirava certinho a nota assim, ó. Era feliz ele. Mas tinha uma parada que ele me falava muito nessa expressão. E o meu pai me transmitiu muito isso em ação, em atos. Né? Que ele falava muito assim, ó, meu filho, não existe o não pode, o não dá e não tem como. Isso. Sempre tem um jeito. Sempre se permita testar, fazer, buscar, entender, achar um meio diferente. E aí meu pai fazia muito isso em ação, né? Ele não falava tanto essa expressão, mas ele sempre meu pai era mecânico, então eu, na oficina trabalhei muito tempo com ele e aí eu via ele fazendo as adaptações, às vezes quando uma peça não dava, dando um jeito, um ajuste técnico, né? Chamado gatilho, a gambiarra. Na gastronomia a gente aprende que é ajuste técnico, tá? Então... Tem muito ajuste mesmo. E isso assim, pra mim foi algo fundamental porque criou na minha cabeça esse dispositivo. Pra mim, cara, não existe o não pode, não dá e não tem como. E aí, hoje lá na Speed, né, eu sou o Moisés, que aí foi o Paulo, inclusive. Vou mandar um abraço pro Paulo. O Paulo me apelidou de Moisés. É o melhor do mundo. O Paulo, que é um parceiro nosso, funcionário nosso lá, porque ele fala que começou assim. A gente começou a fazer entrega, eu tinha um carro pequeno, uma doblozinha para fazer entrega e tal. E aí começou a ser muita entrega e putz, a gente tentava adaptar, né? E eu não vai dar para botar no carro. Aí eu falava, não vai dar não. Eu chegava e falando, não existe, não pode, não dá, não tem como. Peraí, deixa eu olhar. Boa. E eu sempre dava um jeito de colocar tudo dentro do carro. Às vezes até quando não se imaginava, até eu olhava assim, caraca, eu pensava, não vai dar, mas eu dava um jeito. E aí ele, você parece o Moisés, você resolve tudo. Você abre o mar, você faz as nuvens sair, não sei o quê. E aí pegou o negócio do Moisés. E no ano passado, meu aniversário, eles fizeram uma surpresa lá, o bolo com o desenhozinho do Moisés com cajado. Foi demais. Pra tirar um... Mas é muito disso. Isso, cara, é muito disso, assim, de você ter essa visão de, a gente já tem hoje, diariamente, o mundo inteiro aí jogando contra, às vezes, né? Uma série de dificuldades, uma série de problemas. E se você for parar e for se esbarrar na dificuldade, no problema, você não consegue ir adiante. Você não consegue... Às vezes você perde uma oportunidade de fazer algo incrível e mudar a tua vida. Exato. É muito disso. Isso alguma das coisas diferenciada que alguns clientes queriam. Você faz isso e tal. O pessoal gostou. E com isso, de diferente que eu fazia, dos pães, por exemplo, eu comecei a abrir o leque para pão de hambúrguer, né? Devido ao pessoal da... Fica à vontade. Para fazer os pães por encomenda, né? E começar com essa parte de fornecimento de pão, foi pelo diferenciado. Foi abrindo, aí com esse diferenciado eu fui começando a fazer o brioche, o australiano, o outro então foi abrindo a carteira. Virou o carro-chefe. E virou o carro-chefe, o pão de hambúrguer brioche, né? É o nosso carro-chefe aí, mais de 8 mil, 9 mil por semana aí que a gente faz. Isso aí é legal. Assim, abrir, né? Sempre por encomenda. Mostra a embalagem direitinho, porque é assim que chegam os pães. É assim que chega. Com essa embalagem de trás, né? Tudo personalizado, lindo. Eu vou abrir aqui, que ele falou, quando a gente convidou o Denis para vir aqui, ele falou que ia surpreender a gente, né? Aqui na... Deixa eu
Cara, eu nunca fiz esse pão nesse formato, mas é só para entender a ideia do que eu comentei do Mediterrâneo. É um pão... Fala aí, antes de eu abrir aqui. Então, é um pão de forma. Tá? Antes que saia a fumaça. Como tem muitos clientes que falam, né? Você faz um pão assim, dá pra fazer pão. Esse é um pão que eu pensei com ingredientes do Mediterrâneo. Legal. O que tem, tá? Só que é no formato de pão de forma. É um pão de curry, a massa tem curry, com tomilho e recheado com azeitonas. Ó. Então Ele tá curtindo. é coisa de temática, por isso que eu falo, dá pra fazer coisas, o que você quiser. Nunca fiz desse jeito, tá? Primeira vez mesmo, de verdade. Nesse jeito, a gente tem lá pão de curry, pão de azeitona e tal, mas nunca com essa cara, né? Assou isso mesmo, assou uma hora e pouco aqui. atrás aí, cara. Isso aqui. Olha o perfume. Deve ter saído aí. Não dá pra vocês sentirem o cheiro. Eu abri aqui, eu tomei um soco no nariz aqui com o perfume desse pão, velho. Tá muito cheiroso. E bonito, hein? Caramba. Pode Então, é a meter. cara do Pode. caseirão, é isso aí, pega... Meteu uma mãozão aqui, vou abrir ele aqui pra gente ver. Tem Olha isso azeitona, aqui, tomilho e a massa de curry, gente. Macio, hein? Pretas, né? Azeitonas pretas, isso. Então, assim, ingredientes do Olha. Mediterrâneo, essa é a ideia, né? Passar aqui dá pra fazer Eu vou aqui, de tudo, ó, cara. macião. Calma, mano. Gente. Puta que pariu, vou falar um palavrão. Não, já tô cheiro. Mano do Mas deve céu. ter pegado. Você pegou o sabor? Pega aí, do- peguei. do- Mas tá bom. Quer também, produção? Chega aí, provar. É presente, tem que ser Mano presente. do céu. Não matar o sabor, né? Por exemplo, um pão de curry para hambúrguer. Não pode matar, né, os recheios. Ó. Olha o cheiro. Sente o cheiro aí. Dá pra convidar o Denis toda semana? A gente traz pãozinho, traz pãozinho aqui. Um pão como esse você consegue fazer Bom que você também viu? Bom, hein? em formato de Difícil. hambúrguer? Dente é bom, pô. Dá, então aí um pão de hambúrguer de curry, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo, nos anos eu fui desenvolvendo, sim. Aí dá pra quem tem temático, né? Muitos locais, hamburguerias, não sei que ano que era, começaram, porque tava muita hamburgueria surgindo, né? Lá, depois dos food trucks veio as hamburguerias, né? Muita gente que tinha... a food truck durou 2 anos, mais ou menos. Né? Com muita coisa aqui de início, que veio de fora, dura 2 anos, 2, 3. Só que começou a vir essa onda, a leva aí de hamburgueria, né? Todo mundo que fez food truck deu certo. E aí começaram depois a sair de food truck para montar os fixos, né? Que foi depois de 2014 em diante. A galera tinha muita gente fazendo tudo igual, né? Então, por isso que a gente foi crescendo, né, no orgânico, no boca a boca, porque o pessoal começou a criar o lanche do mês. O lanche do mês, né, Tinha viu? um pão diferente. Então, tinha a possibilidade de alguém fazer um pão diferenciado. Foi aí que a gente começou mesmo, pioneiro mesmo, de fazer coisa assim, tá? Não tinha ninguém de Já verdade chegaram a fazer fazendo. pão colorido? Já, pão com 3 cores. Tipo, quando tem os eventos... 3 cores? Dá pra fazer, você faz junta as cores, mas tudo... Isso aí não dá pra fazer grandes volumes, porque pode fermentar a massa, tudo. A gente consegue fazer mesmo, mas dá pra fazer com várias cores, cara. Na época do Star Wars, lembra do lanche do Star Wars? Branco, tinha a briga do aquele que é branco com preto, dos Jedi, né? Eram os dois pra lançar, porque tinha gente que tava lançando algumas hamburguerias que queriam fazer esse lanche. Os pães coloridos, né? Que pode usar por exemplo, espinafre que fica verde, né? A nozes, que solta a gordura da nozes e transforma em roxo. Beterraba, né, também. A beterraba, que fica naquela cor que você usa o caldo e usa os pedaços. A ideia sempre foi o quê? O mercado tá de panificação, né, em vários anos, aí, mais de 30 anos, e usa-se as pré-misturas. Não sei se você já ouviu falar. É uma coisa que até as grandes indústrias começam alguns usarem, tá? Porque é custo-benefício muito bom. Já vem a formulação, só mistura fermento e água. Muitas padarias, mais de 70% das padarias de São Paulo usam-se pré-mistura, tá? Porque também não tem muitos profissionais técnicos tanto na área para isso. Então, assim, fermento e água, tá? É fácil. Se você esquentar a massa na batida ali, você não vai perder aquele pão. Agora, pão, quando você faz desde o zero, se esquentar, você queima a massa ali. Então, você vai perder. Então, por isso que é muito delicado. Denis, Bom, eu sou olha, levemente eu só tenho a agradecer. picante. Vai ter um e-commerce para esses produtos. Vai, então, o e-commerce a gente vai fazer, acho que no segundo semestre que está dando, a gente estamos fazendo com a pessoal da agência lá, para começar agora no varejo nossos produtos. Tem muita gente que conhece, que pega na nossa região, lá no Jardim da Saúde, que foram lá até por cheiro, passando na rua, porque a gente nunca foi aberto, foi sempre por encomenda online e tal, e mais focado no B2B, né? Sempre fomos assim.
E nos anos foi o pessoal pegando na região, né? Embaçado. Vou ficar no rumo agora aqui. No @laminutagastro. Laminuta Quem Gastro. quiser fazer curso, consultoria, consegue. É só falar direto lá com você. Lá na Laminuta Gastro, né? Podem pelas redes sociais, né? Lá tem o contato. Hoje tem essa parte mais automática quando chega, mas depois para cada um que chega e que realmente quer o produto, aí eu converso com cada um. Eu faço questão de conversar com cada um para entender o cardápio, entender Legal. o negócio da pessoa. Isso não é marketing, viu? Ele não mesmo. trata Ele faz mesmo. ele A gente fala fala mesmo. direto. Todo episódio De verdade, a gente fala isso. eu não tenho, não tenho vendedores, não tenho vendedores. A partir de hoje em dia, né, com a partir de impactar na internet, que a gente não tinha, então é uma coisa automática, mas quem vai até o final gosta, cai pro nosso escritório ali, né, na parte administrativa, que manda o catálogo, essas coisas, e depois que a pessoa quis o catálogo, se interessou, quer fazer alguma coisa diferente, automaticamente já me mandam e eu falo um a um mesmo, para mostrar que eu quero também conhecer e ver se consigo adaptar alguma coisa para o cliente, né? Isso, e consigo escalonar isso em volume, tá? Também. Então a gente consegue, a gente tem um limite para crescer lá também. Eu não quero abraçar tudo, né? A gente estava crescendo na pandemia deu uma segurada, agora estamos voltando, então eu tenho um limite também, eu tenho um limite para poder crescer também nisso, né? Eu não quero abraçar o mundo e fazer, né? Senão você vai virar industrializado totalmente, né? E não é essa a ideia, tá? Eu quero fazer uma coisa com muita qualidade. A partir do momento que você faz um certo volume na panificação, você começa a industrializar muita coisa. E isso que eu não quero, né? Então é isso aí. Fazer esse produto bem personalizado. Eu, em nome aqui do Burger no Papo, primeiro, a gente gostaria de agradecer por você acreditar no projeto. Muito bom. Parabéns mesmo, sério. Vai causar um impacto, e eu acredito muito nisso, vai causar um impacto muito grande no mercado. Não de a gente ficar mega famoso, mas de ajudar pessoas de fato. Sim, isso. Total. A gente queria te agradecer pelo seu tempo de poder estar aqui hoje comigo. A gente sabe que é uma loucura lá a sua rotina. Todo mundo, e a gente preparou um presentinho especial também. Inclusive por ter recebido a gente lá muito bem. Muito bem recebidos. Tá aberta lá, né? Pra quem quiser conhecer. Tá aberto, pessoal. Vai lá, marca com o Denis aqui. A gente trouxe só ligar. presentinho. Obrigado. Pra você. Né, tem pão aqui? Tem pão? Eu até pensei, mas eu falei, não vou. A gente comprou aqui. Tem uns produtinhos nossos lá da Speed lá e de alguns parceiros aí. Bom, cara, agradecer você pela visita, por poder estar aqui com a gente, ter compartilhado um pouco mais dessa história, da sua vida, da sua carreira, dos seus sonhos. E eu convido a todo mundo, quem quiser conhecer mais sobre a Laminuta, conhecer mais sobre pães, quem quiser conhecer mais sobre o negócio, entre em contato. Vai lá, www.laminuta.com.br ou procura direto no próprio Instagram lá, @laminutagastro. Vai falar com o Mago dos Pães, que ele vai te atender, marca uma visita. Te aconselho a ir lá conhecer o local, ver como é que é feito o processo. Sentir o cheiro daquele lugar. Vou dar um spoiler aqui, ó. A gente já bateu um papo aí, a gente vai montar não sei se vai ser uma visitação, se vai ser um curso. A gente vai desenvolver alguma coisa aí. Fazer, cara. Mas pra galera ir lá conhecer, ver um pouco mais aí como é que é cada etapa desse processo de criação do pão. A turma do Burger no Papo. Vai ser a turma do Burger no Papo. E, cara, obrigado mesmo por você ter vindo. Obrigado a você, gente. Obrigadão mesmo. Foi uma honra Parceria receber você também. aqui. Obrigado por acreditar na gente. Vocês e também. pra você, galera, que fica aqui até agora, que acompanhou a gente, você sentiu aqui, ouviu o pão falando, né? Pra você que ficou aqui até agora, não esquece, vai lá, clica lá pra se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha pra geral aí. Às vezes tem algum amigo seu aí que você conhece de hamburgueria que tá querendo fazer algum pão diferente, quer fazer alguma criação nova. Manda lá pra ele assistir esse episódio, que vai ser um diferencial pro negócio, com certeza. Muito obrigado, valeu. A gente fica por aqui com mais esse podcast. Tamo junto.